Olá, tudo jóia? Me chamo Rodrigo Assis, sou professor do IPOG, da pós de Master Arquitetura em Lighting e ministro das oficinas voltadas para a iluminação de arquitetura e design de exteriores. Hoje eu vim aqui para ter uma conversa com vocês sobre como a gente pode aplicar alguns conceitos e algumas técnicas da iluminação na arquitetura e nos espaços. Porque como a gente pode perceber, a iluminação ela pode tanto construir um espaço, ela pode embelezar um espaço e ela pode destruir, certo? Mas a gente tem que partir de alguns conceitos principais, alguns conceitos básicos para a gente trabalhar com a iluminação, né? De toda forma, a iluminação que você vai aplicar no ambiente, a gente tem que ficar atento a alguns requisitos. Primeiro, temperatura de cor, tá? Nós precisamos trabalhar com as três principais temperaturas de cor que nós temos, a quente, a neutra e a fria. Para a gente ter uma orientação quanto a isso, a temperatura de cor quente, ela vai até 3.300 kelvins, né? Quando você quer trabalhar com uma temperatura de cor neutra, é entre 3.300 e 4.300, 4.500. Acima de 4.500, você já começa a trabalhar com uma temperatura de cor mais fria. Tá, mas o que isso vai influenciar no nosso trabalho, nos nossos objetos? Olha, quando você vem trabalhar com uma temperatura de cor mais quente, você quer dar um ar mais tranquilo ao espaço, você quer sentir-se mais relaxado, né? Quando você vem com uma temperatura de cor mais neutra, você já quer motivar um ambiente mais limpo, né? Um ambiente mais adequado para você ver as cores dos objetos. Quando você vem com a temperatura de cor mais fria, você quer incitar as pessoas a trabalharem, né? A motivarem. Vamos dar um exemplo no seu dia a dia como você pode trabalhar com essas cores. Numa residência, né? Numa sala. A sala é um local que você precisa descansar, você precisa relaxar, então você vem trabalhar com uma temperatura de cor mais quente. Vamos trabalhar agora no ambiente que você precisa ver as cores, né? Por exemplo, no escritório de arquitetura, numa sala de desenho, você vem trabalhar com uma temperatura de cor mais neutra, na casa dos 4.000 kelvins. Agora, se você precisa de um local, precisa trabalhar, incitar o trabalho das pessoas, então você pode colocar num escritório, você pode trabalhar na cozinha de uma residência, né? São locais que vão incitar a você trabalhar com luz. A gente tem que tomar um cuidado em aplicar esse tipo de temperatura de cor em alguns ambientes, como por exemplo, quarto. No quarto, a gente nunca se deve colocar uma temperatura de cor mais fria, porque isso vai atrapalhar a gente a dormir, a relaxar. É um ambiente que você precisa relaxar. Tem muitas pessoas que quando colocam uma cor mais fria, tendem até a ter insônia, não dormir direito, acordar mais cedo. Então a gente tem que trabalhar e cuidar com isso. A questão dessas temperaturas de cores e tudo mais, tem outra questão também. Quando você trabalha com uma cor mais quente, né, em tons mais dourados, mais amarelados, por assim dizer, você tende a trazer o objeto mais próximo da pessoa, de quem está vendo esse objeto. Quando você trabalha com uma cor mais fria, você tende a afastar esse objeto. Se você trabalhar com essas duas temperaturas de cores, você pode fazer o quê? Você pode tanto aproximar um objeto ou você pode afastar esse objeto. Ou pode fazer também destacar objetos. Se eu tenho dois objetos iguais no mesmo ambiente, com a mesma com intensidade de luz iguais, se no mesmo ponto de luz, mas com temperaturas de cores diferentes, você pode provocar o quê? Você pode destacar um objeto a outro, entendeu? Ao posicionamento dos refletores. Quando você vai trabalhar com iluminação e colocar pontos de luz, esses pontos de luz, quando eu falo, você tem uma gama muito grande hoje no mercado, né? Você tem desde lâmpadas halógenas, vapor metálico, vapor de sódio, o grande LED, fluorescente, tem de tudo para você aplicar. Sendo que hoje a gente está vendo muito hoje na arquitetura e nas lojas o LED. Ele está entrando com tudo hoje em vários projetos, né? Até um tempo atrás, a nossa principal fonte de luz que nós tínhamos para trabalhar era a linha das halógenas, as vapores metálicos, né? As fluorescentes compactas, as tubulares. Mas agora o LED que está chegando no mercado, ela vem modificar tudo isso. E na verdade hoje ela pode substituir praticamente quase todas as outras fontes de luz, as outras lâmpadas, quase todas. A gente tem que tomar um cuidado, porque tem a mania de colocar, vamos trabalhar com LED porque economiza energia. Ok, beleza, mas a gente tem que tomar um cuidado porque alguns LEDs ainda não reproduzem 100% a cor, como por exemplo as halógenas, tá? O LED, ele é uma boa fonte de luz, ele economiza energia, você pode trabalhar com temperaturas de cores diferentes, com cores diferentes, você pode aplicar em vários espaços, mas ele ainda não está a 100% de qualidade com uma lâmpada halógena. Uma lâmpada halógena, como por exemplo uma R70, uma R111, ela é uma lâmpada que vai destacar um objeto, você tem 100 como reprodução de cor, você consegue ver todas as cores dos objetos. O LED
ele ainda não consegue chegar a 100, tá? O que nós temos de LED hoje no mercado é que ele chegue a 95, 97 de reprodução de cores. Claro que essa diferença é muito pequena, num projeto muito grande não vai ter tantos detalhes, mas quando você vai partir para algo em uma aplicação que precisa de mais detalhes, como por exemplo, uma sala de cirurgia, né, um consultório odontológico, já essas linhas do LED não funcionam tão bem. Ainda precisamos um pouco evoluir para chegar até isso. O que nós podemos substituir nesses locais é você pode partir para as lâmpadas de vapor metálico, né, para trabalhar nesse local. No interior, numa residência, num apartamento, numa casa, a gente pode fazer planos de iluminação e ficar atento a não trabalhar somente com uma fonte de luz, a gente pode trabalhar com várias fontes de luz. Mas por que várias fontes de luz? Por causa do seu cliente, tá? Você tem que estudar o perfil do seu cliente para ver qual tipo de fonte de luz e qual a lâmpada que você vai aplicar. Quando eu converso com os meus alunos, a primeira coisa que eu falo para eles era o seguinte: primeiro, esqueçam as lâmpadas, esqueçam as fontes de luz, esqueçam tudo, tá? Primeiro, se atente ao conceito. O que você quer de efeito de luz? Qual desenho que você quer produzir? Qual objeto você quer destacar na sala, no quarto, na cozinha? Aonde você quer destacar? Depois que você pensar esse desenho de luz, que a gente vem pensar nas fontes de luz e na distribuição dele, tá? Vou colocar aqui só um fato curioso, um dado curioso, que todo mundo tem um senso comum que Thomas Edison foi a pessoa que inventou a lâmpada, né? Mas na verdade o que ele conseguiu fazer foi tirar a lâmpada do laboratório. Se alguém perguntar para você quem inventou a primeira lâmpada elétrica incandescente sociável, aí sim você pode falar que é Thomas Edison. Porque ele teve o poder de tirar essa lâmpada que estava no laboratório e chegar na casa das outras pessoas. E quando ele fez isso, que foi em 21 de outubro de 1879, ele falou uma frase que era o seguinte: olha, daqui a 100 anos, somente os ricos vão ter vela em casa. E por que ele falava isso? Porque somente os ricos vão ter vela em casa. Porque a questão da iluminação, você poderia criar sentido, você poderia criar formas. Até aquele momento, a lâmpada estava no meio da sala. Agora não. Você pode deslocá-la para os ambientes. Vamos levar isso no dia a dia, para você conversar. Um shopping, vamos num shopping, lugar mais comum que todo mundo poder trabalhar, conversar, você dialogar, e você tem vários tipos de lojas, né? Observe uma loja em que você tem produtos específicos, né? Uma calça exclusiva daquela marca. Você vai reparar que aquele tipo de iluminação aplicada naquela loja é uma luz mais pontual, mais baixa, né? Uma luz mais confortante. O que seria isso? É para a pessoa entrar no ambiente como aquele e ficar muito mais tempo, relaxando, com calma. Agora vai, por exemplo, numa outra loja que você precisa com mais movimento de pessoas, como uma loja grande porte, em que tem que comprar muitas roupas, né? Você vai ver que a iluminação é mais clara. Lâmpadas fluorescentes tubulares, a luz mais fria, é para incitar as pessoas a pegar o produto e ir embora. Já imaginou essas lojas que você tem hoje, vamos supor, que vendem sanduíches, lanches no shopping? Já imaginou se você coloca uma loja, uma iluminação como aquela, pensar numa loja de conforto? Pense junto comigo, vai chegar um casal de namorado, compra um sanduíche, namora. Depois compra um refrigerante, namora. Compra um sorvete, namora. Passa o mês, a loja quebra. Então você pode provocar também a questão dessa movimentação de pessoas num ambiente como esse. Então não só para o interior, mas para tudo que você vai fazer, você tem que pensar na iluminação. E outro detalhe também, não somente a luz, tá? O que nós temos que pensar num projeto de iluminação, o que vamos revelar e o que vamos esconder. Acredito que tem um nome bem comum para quem trabalha na arquitetura e no design de exteriores, um nome bem famoso que é Peter Gasper, um grande light designer que nos deixou, infelizmente, há pouco tempo atrás. Ele falava uma coisa: toda vez que alguém ia fazer um projeto de luz e ia consultar ele fazia a primeira pergunta: aonde você quer que não coloque luz? Tá? Aonde você quer que não exista no escuro? Porque o ato de esconder também faz parte do seu projeto de luz. Um local que a gente pode ver muito isso é em museus. Quando você vai trabalhar com a iluminação de museu, o objeto mais importante que você vai trabalhar ali dentro é um quadro, são as obras de arte. E isso que nós temos que destacar num projeto como esse, né? Tá, uma iluminação que a gente pode pensar, um local que a gente pode pensar que você vai trabalhar com claro e escuro, é um museu. Um espaço que você vai trabalhar também com obras de arte. Você tem que ficar atento a dois requisitos ali. Primeiro, destacar a obra, né? Porque ali o principal, eles são os artistas principais desse local.
Então você tem hoje equipamentos de luz que você pode somente destacar essa obra, dar um volume, dar uma textura para isso também. Tomar um cuidado muito grande, o que? Reprodução de cores, tá? Reprodução de cores a 100%, porque você tem que mostrar aquele produto, você está vendendo, você está mostrando para o cliente como aquilo. E você vem trabalhando com uma luz ambiente, tá? Num projeto que você vai fazer, tanto como esse, no interior, numa loja, você pode fazer planos de iluminação, né? Você pode escolher áreas que vão ser muito mais bem iluminadas e áreas que vão ficar um pouco mais escuras, em segundo plano. Lembrando que aquelas áreas têm que ficar em destaque. Tem uma observação que eu sempre faço, uma coisa que a gente estava observando nesses anos que eu trabalhei com os alunos, que a gente vai em shopping para poder dar uma olhada em lojas e tudo mais, é que tem uma grande variedade de fonte de luz que eles trabalham. Só que tem um cuidado que você tem que tomar. Eu falo isso especialmente por causa das mulheres, tá? Quando vocês mulheres vão numa loja comprar, e vamos supor que vocês vão lá e passaram na vitrine, né? E tem aquela bolsa, aquele calçado, aquela calça que você achou espetacular aquilo. E acredito que muitas vezes já passou por uma situação que foi o seguinte: você foi lá na loja, comprou a bolsa, comprou a calça e foi embora para casa. Quando chegou em casa, falou: ora, que calça que é essa? É outra cor, é outro sentido. Por quê? Numa loja como aquela, eles estavam alterando as propriedades das cores. Tem lojistas em locais que eles trabalham com lâmpadas halógenas que são extremamente quentes. Olha, uma lâmpada halógena, só para você ter uma noção, elas são 80% calor e 20% luz. Então pensa isso num produto, uma roupa o dia inteiro, queimando aquela roupa, tá? Ah, mas você falou há pouco tempo atrás que a lâmpada da loja é a melhor reprodução de cores. Correto? Falei mesmo. Tá? Mas numa loja, vamos pensar numa loja, como você vai trabalhar com isso? Você pode trabalhar sua luz ambiente no espaço todo com uma temperatura de cor mais baixa, uma luz mais quente, mais confortante. Nas lojas que estão, por exemplo, nas paredes, nas calças, você pode vir talvez com um vapor metálico, pode vir com LED, não tem reprodução 100% de reprodução de cores, por exemplo, LED, mas eu consigo destacar agora. Toda loja como essa, como você tem um destaque para as roupas, no centro da loja você tem um balcão. Esse balcão é onde o vendedor vai mostrar o produto para o cliente. Neste local você tem que ter uma preocupação muito grande com reprodução de cores, porque ele está vendendo o produto, ele está vendendo a loja, você tem que mostrar as cores reais daquela roupa. Então ali você tem que tomar cuidado. Eu vou passar para mostrar uma outra situação, que foi até uma aluna minha, em uma das aulas, em que ela trabalhava numa loja dessa, de roupas. Na verdade era uma loja que tinha várias roupas, era um pouco de classe média, mais ou menos classe média, mais ou menos. E nas prateleiras as camisas ficavam todas dobradas. E toda a iluminação da loja era fluorescente, uma luz de serviço fluorescente. Ela disse que toda semana essas camisas eles tinham que virar ao contrário, porque todas elas estavam com a marca mais clara no centro, no meio da camisa. Isso, uma lâmpada fluorescente fazendo isso com a peça de roupa. Agora você imagina utilizando isso, uma lâmpada halógena, o que vai acontecer com o produto, né? Então são técnicas, são conceitos que você tem que tomar muito cuidado como você vai aplicar isso, tá bom? Você pode trabalhar com outros locais também, quando você vai trabalhar, por exemplo, num bar, num lugar como esse, destacar somente as mesas, os ambientes. Agora eu quero pedir uma coisa para vocês, gente, um favor para vocês, pelo amor de Deus, tá? Não usem luz verde em árvores, tá? A árvore já é verde, por que você vai colocar iluminação verde? Quando você trabalha com uma cor verde, uma luz verde, uma árvore verde, tem dois problemas graves que vão acontecer. Primeiro, a folha já é verde, você coloca a luz verde, ela vai ficar parecendo de plástico, ok? Segundo ponto, a árvore, quando você coloca uma iluminação verde, ela vai mudar totalmente a sua reprodução de cores daquela árvore. Você não consegue identificar o tronco, você não consegue identificar os galhos, fica aquela coisa, aquele conjunto todo verde plantado. As pessoas têm uma mania hoje de colocar, principalmente em bares, em que os próprios donos mesmo, que acham que eu vou colocar um verde porque a árvore é verde. Não, não precisa trabalhar com isso. Ah, então qual luz que eu posso colocar? Uma lâmpada, uma temperatura de cor neutra, uma temperatura de cor mais fria. Você pode ver que hoje, um exemplo que a gente pode trabalhar hoje que é bem bacana, coqueiros, né? Um pé de coqueiro você tem entradas de grandes condomínios fechados, em shoppings, e tem avenidas. O coqueiro, vamos supor, ele tem lá seus 8 ou 10 metros de altura. Você pode colocar muito bem ali na base do coqueiro, a uns 50, 60 centímetros de distância, uma lâmpada de vapor metálico com um ângulo fechado de 8 graus. Por quê? De 8 a 12 graus. Esse facho que vai produzir, ele vai conseguir iluminar uniformemente esse tronco desse coqueiro e você iluminar a copa.
De longe você consegue ver toda essa árvore iluminada. E outra coisa também, a pessoa pode ficar mais ou menos 1,5 metro dessa árvore, desse coqueiro, que essa luz não vai dar ofuscamento à pessoa. Então você tem que tomar cuidado, é distanciamento. Teve uma viagem que eu fiz em uma cidade aí, em que eu fui no shopping para fazer a visitação, e na porta tinha um objeto de decoração. Tinha 4 lâmpadas colocadas em volta. Só que eles colocaram uma lâmpada com um ângulo muito aberto e uma lâmpada simétrica. Eu, a 3 metros desse objeto, eu não conseguia olhar para ele, ficava incomodado por causa dessa luz. Mas bem, uma coisa que eu falei agora, que eu até comentei, que é simétrico e assimétrico. Nós temos no mercado 2 tipos de refletores, né? Quando você tem um refletor simétrico, em que ele produz um facho de luz igual para os 2 lados. Quando você tem um refletor assimétrico, você tem uma concentração de luz maior para um sentido. Ah, mas por que eu vou ter 2 tipos de fachos de luz? Por exemplo, quando vocês vão trabalhar com a fachada de um prédio, de uma casa, de uma residência, né? Quando você vai trabalhar com isso, o ideal é você trabalhar com a fonte de luz assimétrica, tá ok? 2 motivos. Primeiro motivo, quando você coloca uma luz assimétrica, além de você iluminar completamente a fachada, a pessoa que está transitando por aquele ambiente não vai se sentir ofuscada por aquela fonte de luz, ok? O segundo ponto, o refletor assimétrico. Quando você tem ele aberto, ele tem uma concentração de luz maior para um lado e uma concentração de luz menor para o outro lado, a abertura dele. Quando você concentra essa luz maior para a parte mais alta desse edifício e a parte de luz, menos luz para baixo, você vai conseguir uma luz homogênea nessa parede, nesse objeto. Eu falo parede, mas pode ser, por exemplo, um pilar, uma obra como essa. Então você consegue colocar uma luz homogênea distribuindo isso. Se você colocar um refletor assimétrico numa fachada como essa, você vai ter uma luz muito concentrada na parte de baixo. Então você pode assim fazer que fique muito destacada a parte de baixo e a parte alta fica no escuro, tá bom? Outra coisa, quando você vai trabalhar com fachadas de prédio, procure trabalhar somente com a luz uplight, que é colocada de baixo para cima. Por quê? Primeiro, todo objeto que você ilumina de baixo para cima tende a ficar maior, tá? Você tende a crescer esse objeto. Então ele fica maior, fica mais imponente. Segundo objeto, tem uma mania das pessoas colocarem, que é muito comum hoje em dia, você colocar um braço ou uma extensão de uma barra de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, com um refletor, iluminando de cima para baixo. Daí você vai ter um problema bem complicado nesse sentido. Segundo, quando você coloca esse refletor, ele vai ter a ação do tempo, chuva, sol. Com o tempo ele pode acontecer uma coisa que nós chamamos de desafinar. O que é? Você coloca esse refletor numa posição e ele vai ficar fixo ali. Com o tempo, ele vai sair dessa posição. Quando ele sai dessa posição, ele vai desafinar. A luz não está como o projeto original. Se ele for colocado na parte de cima de um prédio, vamos supor a 3, 4, 5, 8 metros de altura, ele desafina, essa luz deixa de desafinar a parede e começa a afinar a calçada. Então a pessoa que está transitando por essa calçada, de frente a esse prédio, vai dar ofuscamento para essa pessoa, tá? Então você vai ter esses 2 problemas. Então quando você coloca essa iluminação por cima, além de você não dar uma valorização para essa fachada, você vai tender o que? A diminuir e pode causar ofuscamento dessas pessoas que estão transitando na rua, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bem, vamos a questão das cores, por exemplo. Antes das cores, só um adendo. Todos nós, seres humanos, qualquer ser vivo hoje em dia, nós observamos pelo ato da reflexão, tá? O que seria isso? Essa luz que ela se incide em um objeto, há uma reflexão dessa luz e essa luz chega aos nossos olhos. Então a gente pode pensar que há um tempo dessa luz vir, bater nesse objeto que você está iluminando e chegar até você, ok? Se você for pensar por essa lógica, a gente pode se aprofundar e chegar à imaginação que ninguém vai ver ninguém no presente. Tudo que você está vendo agora é a imagem do passado. Nós nunca vamos conseguir enxergar ninguém no presente. Porque há um tempo dessa luz que vai chegar no objeto e vai vir até a mim. Olha, só para você ter uma ideia, a luz da Terra para chegar à Lua demora 1 segundo. A luz do Sol para chegar até a Terra demora 8 minutos. Daí você consegue ver a velocidade da luz e ver até a distância dos planetas. Bem, então a gente sabe que o nosso olho humano, nós percebemos os objetos, que é a reflexão da luz. Eles chegam no objeto e vêm até a gente, tá? E como é que funciona essa questão dessas cores, desses objetos? Vamos imaginar aqui, ó, uma maçã vermelha.
ela está bem vermelha. Tem umas maçãs verdes e tudo mais, mas eu quero uma maçã vermelha. Aquela tá ao ponto da gente se deliciar com ela, ok? Quando você joga uma luz branca nessa maçã vermelha, acontece o seguinte efeito. A cor branca, a luz branca, ela trabalha com as 3 cores primárias, vermelho, verde e azul, ok? Vermelho, verde e azul, o nosso RGB, tá? Quando você joga uma luz vermelha, a luz verde e a luz azul, ela vai reter no objeto. Ela só vai vir para a gente, só vai refletir para a gente a luz vermelha, a parte vermelha da maçã. Então, quando eu jogo uma luz branca numa maçã vermelha, o verde e o azul não vai refletir para a gente, vai vir somente o vermelho. Daí nós observamos para reflexão. É a mesma coisa com o objeto verde, com o objeto azul e por aí continua. Agora vamos imaginar uma seguinte situação. Você tem uma maçã vermelha, ok? Pega aquela maçã vermelha e joga uma luz azul. O que vai acontecer com essa maçã vermelha? Pensa um pouquinho o que vai acontecer. A luz azul, ela não tem pigmentação vermelha, não tem a onda eletromagnética vermelha, né? Agora, a maçã tem o vermelho. Essa maçã vai ficar preta. Por quê? Não vai refletir nada dessa luz azul. Se eu jogo uma luz azul numa maçã vermelha, essa maçã fica preta. Agora, imagina a situação. Você está fazendo um projeto de interiores, um projeto arquitetural para o seu cliente. E você foi lá e comprou um sofá vermelho, bordado por uma senhora cega do olho esquerdo, manca da perna direita, que mora no Himalaia. Quer dizer, é aquele sofá único que só faz a cada 10, 15 anos. E você vem, aquele sofá bordou vermelho e joga um azul. Fica preto. Você vai acabar com aquele trabalho que você ficou um ano projetando o projeto com o cliente interior e com um simples fato de uma fonte de luz você acabou com todo o seu projeto. Então você tem que tomar um cuidado como que você vai trabalhar e colocar essas cores. Tem um cenógrafo muito bacana que eu recomendo vocês depois darem uma olhada, chamado José Dias, né? Ele é um arquiteto também, mas ele tem trabalhos muito voltados com a parte de cenografia, de espetáculos teatrais, eventos. Ele trabalhou muito tempo numa rede de TV aí, fazendo cenários de novelas também no caso. E em entrevistas que ele fala, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele também, ele diz que tem iluminadores que ele não trabalha mais. Porque ele desenvolveu um projeto de cenário durante 6 meses, 8 meses, esse iluminador veio e acabou com o projeto dele. Com o simples fato de colocar uma iluminação errada, um ponto de luz reais, uma fonte de luz errada, tá? Então, assim, até uma outra dica que eu dou para vocês, já que eu falei da questão do cenógrafo, é vocês terem um atento também para os iluminadores cênicos, os iluminadores de teatro, de show, de dança. Por quê? Olha, o Peter Gasper, que foi um grande light designer na iluminação arquitetural, que, aliás, se nós temos o Oscar Niemeyer na arquitetura, nós temos o Peter Gasper na iluminação, tá? Quando ele vai desenvolver os seus trabalhos, nas palestras dele do Peter Gasper, ele falava, olha, procurem conhecer e ter um contato com os iluminadores cênicos. Por quê? Os iluminadores cênicos, eles constroem espaços com a iluminação, tá? Eles constroem cenários com a iluminação. Você pode construir elementos com essa iluminação que você vai colocar com isso no espaço. Por isso que eu sempre falo, pessoal, não se atentem às fontes de luz, às lâmpadas, se atentem ao efeito que você quer. Agora tem um outro cuidado, uma outra coisa, uma outra característica técnica que eu quero deixar para vocês, é o seguinte, sobre os tipos de fonte de luz. Olha só, todas as lâmpadas pares, par 36, par 38, as ARs também no caso, na verdade a AR não, mas a par 36, a par 38, são lâmpadas que já têm um grau definido. Elas que definem um grau, não um refletor. Agora, quando você pega uma lâmpada fluorescente compacta, uma lâmpada halógena palito, ou uma lâmpada de LED mesmo que vai ter nesse formato, é o refletor que vai definir o facho. O que você vai ver muito isso são lâmpadas de vapores metálicos, tá? O que define o facho de uma lâmpada de vapor metálico é o refletor. Então, se você tem uma lâmpada e você tem esse refletor, essa lâmpada propaga uma luz para frente, mas eu tenho uma reflexão dessa luz para cá, então a gente pode entrar num consenso que praticamente 50% ou até 70% da qualidade dessa luz depende desse refletor, porque ele que vai projetar a luz para frente, tá? Então a gente tem que ter não só uma lâmpada de ótima qualidade, mas um refletor de ótima qualidade para você trabalhar. Vou dar um outro exemplo também, uma situação que eu trabalhei, as lâmpadas fluorescentes, tomem cuidado com elas, tá?
principalmente quando você vai trabalhar com as lâmpadas fluorescentes tubulares. Eu vou dar uma situação que eu trabalhei de um comercial que fui fazer a parte de fotografia e tínhamos um corredor de um hospital. Quando nós chegamos para fazer a filmagem daquele refletor, olhamos a filmagem daquela cena, vimos que as lâmpadas estavam colocadas, a temperatura de cor estava uma tonalidade mais fria. Para a gente que estava observando, estava tudo perfeito, tudo ok. Quando ligamos a câmera, tivemos um problema. O olho da câmera é muito mais sensível que o nosso olho humano. Ele começa a ver ondas eletromagnéticas que o nosso olho não percebe. Quando ligamos a câmera, as lâmpadas estavam todas coloridas. Azul, verde, vermelha, porque a parte eletromagnética, a lâmpada fluorescente. Então tem um efeito na fotografia, no cinema, que nós chamamos de bater o branco. Quando você coloca uma câmera, tem uma pessoa, você coloca um papel branco na frente e na câmera você regula o branco, para depois você filmar a pessoa. Se nessa situação você for bater o branco, com essas várias lâmpadas, por exemplo, escolhesse o azul, o verde ia ficar muito mais pesado, o vermelho, ia se tornar um carnaval nesse corredor. O que nós tivemos que fazer? Arrancamos todas as lâmpadas desse corredor, fomos em uma loja e compramos as mesmas lâmpadas do mesmo lote, da mesma empresa. Quando colocamos no lugar, todas elas tinham as mesmas reprodução de cores, a mesma temperatura de cor, um tom mais azulado, né? Um tom mais frio. Na câmera eu vim, bati o branco, pude gravar. Então essas temperaturas de cores, quando a gente vai trabalhar na lâmpada fluorescente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque ela pode modificar. A gente pode, mas então toda lâmpada, mesmo que seja nova, sim, mesmo que seja nova. Por isso que eu sempre indico para vocês trabalharem, procurem sempre trabalhar com a mesma empresa, né? Fiquem parceiros de lojas de iluminação que vai fornecer os produtos daquela empresa. Então sempre procura aquela empresa para trabalhar. Até quando você vai trabalhar com o cliente, sabe que o cliente é um bicho custoso, né? Você passa um tipo de fonte de luz, uma lâmpada que você comprar, ele compra uma lâmpada ali na esquina de uma procedência duvidosa. Então procurem passar para o seu cliente o detalhe mais possível dessas lâmpadas. Tamanho, abertura de faixa, temperatura de cor, reprodução de cor, tudo isso para ficar mais claro para ele comprar. Porque o que você está vendendo é arte, tá? O que está na casa do seu cliente é arte, é você que está criando seu desenho, seu design de arte, entendeu? A sua identidade visual está colocada ali. Todo mundo vai passar por aquela casa, vai trabalhar e vai, foi aquele light designer, foi aquele iluminador que pensou na sua iluminação. Então você tem que tomar cuidado para trabalhar com essa iluminação, as temperaturas de cores. Essa conversa que eu tive com você aqui agora, esse momento agora aqui, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para meus alunos em sala de aula. Você cita um filme que é o Matrix, né? Que eu brinco com eles falando o seguinte: olha, eu espero que depois desse bate-papo nossa, conversa nossa, vocês saiam daqui como se fosse o Neo do filme Matrix. Vocês começam a observar coisas que ninguém mais observava. Que no filme ele observa aquelas linhas, aqueles códigos, fontes caindo, que só ele observa. Então, a partir do momento que eu tenho essa conversa com você, esse diálogo com você, questão da iluminação, vocês comecem a observar o mundo à sua volta, aos prédios, os locais, porque tudo que está envolvido é luz, tá? Para a gente enxergar, a gente precisa de luz. Sem luz, a gente não tem como nem ter nosso dia a dia. Então, a luz está em todos os locais que vocês forem trabalhar e forem aplicar, tá bom? Então, assim, foi um prazer estar com vocês aqui conversando, dialogando, ter esse bate-papo sobre a questão da iluminação e tudo mais. Espero encontrar com você na sala de aula, ser um futuro aluno, não só um aluno, mas também um colega de trabalho, a gente se encontrar por aí, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade. Até mais.